Então, gente, dando continuidade à teoria dos dois fatores de Herzberg, ele considera que os únicos fatores que poderiam trazer satisfação para uma pessoa seriam os fatores motivacionais. E que fatores motivacionais seriam esses? Seria a pessoa ter, por exemplo, a possibilidade de crescimento dentro da organização, a pessoa ser desafiada. Tudo isso faz com que a pessoa se sinta estimulada, porque ela sabe que vai ter um retorno. Por exemplo, uma organização que promove eventos onde as pessoas consigam se confraternizar, promover network, ou seja, rede de relacionamentos. Tudo isso faz com que as pessoas se sintam satisfeitas. E, através de fatores motivacionais, no mínimo, você pode deixar as pessoas não satisfeitas. Porque, como eu disse a vocês anteriormente, algumas pessoas podem não se sentir satisfeitas com esses fatores que eu falei anteriormente. Pode ser que a possibilidade de crescimento não deixe a pessoa satisfeita. Então, no mínimo, você vai estar não satisfeito com os fatores motivacionais e, no máximo, você vai estar satisfeito com a organização. Ou seja, a condição é que você está feliz com a organização na qual você trabalha. Já os fatores higiênicos, você nunca conseguiria ter satisfação. No mínimo, você ficaria não insatisfeito. Ou seja, aquele meio termo, cara de paisagem. Não estou sentindo nem felicidade, nem tristeza. Não estou sentindo nem nada em relação ao meu trabalho. Mas, se esses fatores higiênicos eles são ruins ou eles faltam, a pessoa pode ficar insatisfeita. Mas quais fatores são os higiênicos, professora? O clima, ou seja, se a organização está com um clima adequado, no sentido não de clima organizacional, mas a climatização do ambiente. Vocês lembram que o ar da sala de vocês tem problema e que vocês se mudaram da sala justamente por conta do problema do ar? Quando o ar não está funcionando bem, ele causa uma certa insatisfação nas pessoas. Algumas pessoas vão ficar bem, mas outras não. Nesse caso da climatização, tem algumas pessoas que não vão nem se importar. Por exemplo, eu, quando estou bem concentrada na aula, nem vou me importar se está quente ou está frio. Então, eu vou ficar não insatisfeita. Mas algumas pessoas podem ficar muito insatisfeitas e procurar, por exemplo, a secretaria para resolver a situação. Então, os fatores higiênicos são fatores do ambiente, a infraestrutura que você tem. No mínimo, você vai ficar não insatisfeito e, no máximo, insatisfeito. Vocês possam ficar em dúvida nessa teoria, porque, como os termos são muito parecidos, vocês podem ficar meio perdidos. Mas a gente vai ter já, né, a plataforma onde vocês vão poder tirar dúvidas comigo. E eu posso aclarar melhor esse conceito. Mas o que a gente pode trazer nesse momento é isso. Que apenas os fatores motivacionais podem trazer satisfação para as pessoas, enquanto os higiênicos, no mínimo, você vai ficar não insatisfeito, ok? Outra escola que a gente discute agora é a escola quantitativa. E esse nome quantitativa não é à toa. É porque nessa escola se utiliza técnicas matemáticas e estatísticas para resolver problemas complexos das organizações, para trazer soluções para esses problemas complexos. A gente viu, por exemplo, os paradigmas, né? Lembram no início da aula 3 que existem os paradigmas que são formas de pensar? Então, por exemplo, a escola quantitativa estaria pautada no paradigma positivista, certo? E ela se subdivide em pesquisa operacional, gestão de operações e gestão de sistema de informações. O que é cada um desses elementos? A pesquisa operacional, gente, ela utiliza modelagem matemática para resolver problemas complexos e, assim, dar opções para o gestor tomar decisão. A pesquisa operacional, ela utiliza álgebra linear para que consiga resolver esses problemas. Existem softwares também que ajudam nesse processo, como o Simplex é um dos softwares. E é uma disciplina, digo para vocês, uma das mais difíceis do curso de administração. Eu acredito que talvez só o pessoal do curso de logística é que veja um pouco sobre pesquisa operacional dentro da área de produção e operações. A gestão de operações, por sua vez, visa a operação e controle do processo de transformação de materiais, trabalho e capital em bens e serviços. O que é isso? Eu acredito que nas aulas eu montei um esqueminha onde eu mostrava para vocês como funcionava um sistema de produção, onde a gente tem insumos que também são conhecidos como inputs,
que sofrem um processo de transformação para gerar resultados, saídas, também conhecidas como outputs, que são os bens e serviços gerados. Então, na gestão de operações, é a gestão desse sistema, ou seja, de como os elementos que entram, as entradas, os inputs, são transformados e geram bens e serviços que vão chegar a nós enquanto clientes. Também é algo muito visto pelo pessoal de logística. E sistemas de informação gerenciais, que hoje qualquer organização que se preze utiliza um sistema de informação gerencial, um software que permite inúmeras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A FSH, além do Google Classroom, a gente tem um portal acadêmico que ele foi recentemente aperfeiçoado, onde os professores eles colocam as frequências de vocês, eles colocam as notas de vocês, onde vocês podem acessar essas notas. Esse portal é um exemplo de sistema de informação. O sistema de informação ele coleta, processa e dissemina dados, de forma que chegue informação útil para as pessoas. Através daquele sistema, quando a gente coloca as notas, se torna informação útil para que vocês saibam se vocês passaram ou não. É imprescindível esses sistemas e, por exemplo, nesse momento de pandemia, muitos órgãos estão trabalhando via algum sistema operacional. Detran, por exemplo, a Justiça em alguns estados também está trabalhando com sistemas operacionais a fim de que não se fique parado processos, por exemplo, onde as pessoas possam resolver algumas coisas de forma remota. Outra escola que a gente tem é a contingencial. Vocês devem ter ouvido falar muito nesse termo contingência, contingenciamento, no início do governo do atual presidente, lembram? Contingenciamento de recursos na educação, enfim. Contingenciamento, ele tem uma ideia de situação. Contingência é sinônimo de situação. Ou seja, a situação é que vai determinar as ações que eu vou tomar. Então, não é um modelo universal para as coisas, não é um método universal para as coisas, como acontecia na escola clássica. Aqui, na escola contingencial, eu vou ter um pensamento diferente. Que pensamento é esse? É que a situação é que vai determinar a forma como eu vou resolvê-la. Ela se divide em teoria dos sistemas e enfoque contingencial. A teoria dos sistemas considera que a organização é um sistema unificado e direcionado de partes interrelacionadas, ou seja, há uma visão da organização em termos holísticos, que vai além de departamentos, mas a organização ela deve funcionar como um todo. Ou seja, todas as pessoas de todos os departamentos devem estar trabalhando juntas para que os objetivos organizacionais sejam alcançados. A ideia de holística, como é um termo novo para vocês, é que o todo é maior do que a soma das partes. Ou seja, todo mundo trabalhando junto, em prol da mesma causa, dá melhores resultados do que se as pessoas trabalhassem separadamente. Aqui também, gente, é uma quebra de paradigma à medida que se considera que a organização é um sistema aberto. E o que seria isso? De que a organização não é algo fechado, como acontecia na administração científica. A organização se comunica com os públicos. Ela tem pessoas que são influenciadas pelas suas ações, mas também tem pessoas que influenciam nas ações da organização. Se a gente for pensar, por exemplo, uma organização como a Vale, que teve o caso da tragédia de Brumadinho. Essa organização ela causou externalidades em público. Foi a população de Brumadinho, que muitas pessoas morreram e até hoje não foram encontradas. Então, a organização não funciona sozinha, ela influencia outras pessoas e a população é uma dessas comunidades envolvidas. Mas a gente vai falar sobre stakeholders, esses públicos influenciados pela organização, as partes interessadas, quando a gente for discutir ambiente organizacional, certo? Aqui a visão é de que o homem ele é funcional, de que ele exerce funções para que esse todo aconteça. E há também uma ideia de uma equifinalidade,
ou seja, de que há vários meios para realizar alguma coisa, ou seja, eu não tenho o melhor método, mas o método deve se focar, deve observar a situação para que aí se escolha qual a melhor alternativa. Então, é a situação que vai determinar o meio, e não o meio que vai determinar o fim ou a situação, certo? Então, é novamente totalmente contrária à ideia da administração científica. Já o enfoque contingencial considera que não existe uma maneira indicada de administrar e organizar. Mais uma vez, não existe um método universal para as coisas. Tudo depende da situação, depende do contexto, depende das pessoas envolvidas. A máxima que clarifica a escola contingencial é o tudo depende. Isso é uma máxima também que vem da economia, mas que muitos administradores utilizam. Quando você tiver dúvida sobre alguma coisa, você não consegue ter uma resposta exata, diga depende, porque aí você tem tempo para pensar uma resposta adequada. E aí a gente vai ver um pouco das tendências contemporâneas, que se subdividem em custos de transação, a teoria dos custos de transação, a ecologia populacional e a teoria institucional. A dos custos de transação, seu principal expoente foi Oliver Williamson. E o Williamson considerava que tudo que é realizado pelas organizações, seja no mercado ou dentro da própria organização, envolve custos para acontecer. Para que as pessoas trabalhem, existem custos. Existem os custos dos salários, os custos dos planos de saúde, dos benefícios que são oferecidos a esses indivíduos. Quando a organização ela vai, por exemplo, até no e-commerce, quando a organização ela vai vender para alguém e vai enviar para casa daquela pessoa, há custos atrelados àquilo ali. Então, tudo envolve custos. O indivíduo também está pagando por aqueles custos quando está pagando um frete, por exemplo. Existe também a ecologia populacional, que é uma ideia que advém da biologia, onde considera-se que as pessoas mais fortes não são as que sobrevivem, mas aquelas que se adaptam melhor. As pessoas devem lembrar dessa máxima. Do mesmo jeito é aqui. As organizações que conseguem se adaptar ao ambiente é que elas vão sobreviver. E isso envolve 3 fases básicas. Podem ocorrer variações nas situações e as pessoas ficarem em dúvida como a organização vai proceder, mas busca-se selecionar a melhor alternativa para lidar, e quando essa alternativa dá certo, ela é retida e é utilizada nas situações parecidas que voltem a acontecer. Então, se a organização passa por um problema, ela precisa aprender como lidar com esse problema, não evitar esse conflito, porque aí ela vai poder utilizar esse aprendizado para outras situações futuras. Já a teoria institucional considera que as organizações tendem a imitar umas às outras. Elas assumem formas bem semelhantes entre si, que isso é conhecido como isomorfismo organizacional, ou seja, elas tentam ser parecidas umas com as outras, de modo que elas se sentem mais seguras quando elas se parecem. Se a gente for pensar o caso que a gente está passando aqui, os governos, eles estão tentando imitar uns aos outros. Por exemplo, os países que passaram primeiro pela epidemia do coronavírus, estão servindo de exemplo para outros, em termos de boas práticas ou até de práticas ruins, para que não sejam repetidas. Então, isso seria isomorfismo. As pessoas tendem a se adequar ao que já existe, porque é uma forma mais segura de sobreviver até. E o movimento dos estudos críticos em administração, que é uma vertente mais atual, que ele questiona essas teorias que existem da escola clássica, enfim, administração científica, e que existem outras coisas a serem estudadas pela administração. Hoje em dia, se a gente for pensar, existem estudos sobre fãs, que é dentro da área de marketing, e que está dentro da administração, não deixa de ser administração. É uma crítica à administração enquanto gerencialismo, que seria esse managerialismo. Mas que a administração pode estudar outras coisas. Existem os estudos sobre economia criativa, por exemplo, dentro de administração. Então, isso são estudos mais divergentes. Por exemplo, esse que eu disse para vocês dos fãs
É um exemplo de marketing crítico, ok?